tempo hábil, tá? Abra aí na página 151. Página 151. Vamos entender o contexto para a gente entrar dentro do livro. São quantos profetas menores? 12. 586 antes de Cristo, Israel vai para o cativeiro da Babilônia, ok? Reino do Sul. Quanto tempo eles ficaram no cativeiro da Babilônia? 70 anos. E só estamos relembrando, é sempre bom a gente falando para nunca esquecer, né? E os 3 profetas que nós vamos falar hoje, que é o Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são profetas pós-exílio, pós-cativeiro. Os outros profetas que nós estudamos são durante o cativeiro e que profetizaram antes do cativeiro, na verdade, antes do cativeiro, tá? Então esses 3 profetas são profetas pós-cativeiro, quando o povo já estava retornando do cativeiro, ok? Todos os 3 que nós vamos estudar hoje. Ageu, que é o primeiro profeta aí, que vamos estudar, Ageu ele nasceu durante o cativeiro babilônico. Ele nasce durante esse cativeiro. Só que no ano 532, o povo começa a retornar. 532, o povo já começa a retornar do cativeiro babilônico para Jerusalém. Sob o comando de quem? Esdras faz parte da segunda leva. Zorobabel, ok? Quem era Zorobabel então? Zorobabel era o governador. Era o governador, que seria o governador de Jerusalém. Não era rei, porque Israel estava sob o domínio dos persas. E na época do domínio os persas tomaram a Babilônia, destruíram o Império Babilônico, e os medos e os persas, começando pelos persas, eles agora estavam sob o comando da época. E o rei da Pérsia, na época, era Ciro. E Ciro faz o quê? Ciro deixa o povo voltar para as suas nações para servir o seu Deus e fazer a sua própria vida, reconstruir as suas cidades. Só que eles iam continuar pagando, eles ainda estavam sob o domínio da Pérsia. Eles iam continuar pagando impostos altíssimos aos persas, mas sob o comando então de Zorobabel, que se torna o governador de Jerusalém, eles voltam para Jerusalém. E quem era o sumo sacerdote? Quem se tornou o sumo sacerdote? Josué. Então o líder político era Zorobabel e o líder espiritual, o sacerdote, sumo sacerdote, Josué. E agora eles estão retornando para Jerusalém. Muitos deles não queriam voltar. Tem muitos que ficaram. Tanto é que essa é a primeira leva, tá? É a primeira leva. Aí teve a segunda, o segundo povo que retornou. Por que muitos não queriam sair de lá? Porque ele já tinha feito a sua barraquinha lá, vendia na feira, já tinha sua casinha. Outros tinham lá o seu carrinho de cachorro quente, né? O outro já tinha lá uma vendinha. Cada um falando, puxa, eu estou aqui, agora vou ter que ir lá, vou ter que reconstruir, começar tudo de novo no lugar, começar do zero. Mas os que tinham paixão pelo seu povo, paixão pela sua nação, paixão pela sua terra, que eram principalmente os mais velhos, voltaram. E o que aconteceu, irmãos? O templo estava destruído. O templo tinha sido, os babilônicos acabaram com tudo, levaram os utensílios. Bom,
E o povo volta com a missão de reconstruir o templo. De reconstruir esse templo. E começaram a reconstrução desse templo. Começaram. Só que um templo mais humilde do que o templo de Salomão. Não tinha o esplendor, não tinha o tamanho do templo de Salomão. Um templo bem mais simples. Mas começou a acontecer uma coisa que começou a entristecer a Deus. E aí é onde entra o profeta Ageu. Que coisa é essa? O ministério do profeta Ageu durou 4 meses só. Mas foi importantíssimo. Porque o que aconteceu com o povo? O povo, em vez de edificar o templo, começou a fazer o quê? Começou a edificar a sua própria casa. Aí a casa deles era aquela casa mansão, aquela casa bonita, aquela casa toda mobiliada, aquela casa linda, e o templo de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, e sem expressão, e o povo deixando de lado. E Ageu então vai falar com o povo, dizer: olha, vocês deixaram a obra de Deus de lado, vocês deixaram de edificar o templo, vocês estão indo atrás das suas próprias coisas, atrás dos seus próprios negócios, e deixaram aquilo que é prioridade. É essa mensagem que Jesus vem trazendo quando ele veio ao mundo. O que ele diz em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora, por que era importante a reconstrução do templo? Porque a reconstrução do templo falava da vinda do Messias, e para que isso acontecesse, tinha que reconstruir o templo. Mas outra coisa que era importante, a reconstrução do templo, irmãos, por quê? Porque o local de adoração a Deus era no templo. O local que se adorava a Deus. Agora, se o templo não tivesse reconstruído, como ia se adorar? Como ia fazer para adorar? O sacrifício era feito aonde? No templo. No templo. Como que ia pedir perdão dos pecados, sendo que naquele tempo, para ser perdoado, tinha que matar um cordeiro? E agora? O povo estava preocupado. É diferente dos dias de hoje. Nós temos que entender que aqueles tempos são diferentes dos dias de hoje. Por quê? Porque aquele tempo se adorava no templo. Hoje, nós somos o templo. Mas os judeus continuam na mesma guerra por causa disso. E tanto é que eles estão esperando, já tem as utensílios lá para a reconstrução do templo. Eles acreditavam que o Messias vai vir quando o templo for reconstruído. Então, nós somos o templo. O que diz a palavra do Senhor? Que nós somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Nós somos o templo. E essa guerra que a mulher samaritana ficou em dúvida, ela não soube entender. Ela falou: olha, mestre, uma coisa é certa, o Senhor é o Cristo. Isso eu não tenho dúvida. Só que eu sou uma samaritana. E os samaritanos adoram no Monte Gerizim. E vocês adoram em Jerusalém. Agora eu estou em dúvida. Por quê? É em Jerusalém que se deve adorar ou no Monte Gerizim? Jesus fala para ela: mulher, a hora vem. E a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Hoje você não precisa de um templo, porque nós somos o templo. Hoje você pode adorar debaixo do chuveiro, tomando banho. Alguém já falou língua estranha debaixo do chuveiro, tomando banho? Ou você acha que é pecado? Não. Hã? Pode falar línguas estranhas debaixo do chuveiro, tomando banho ou não? Você lavando a roupa, fazendo o cabelo lá, você limpando o quintal, lavando a louça com a esposa, lavando a louça com a esposa, limpando a casa com a esposa. Então as irmãs podiam dar eu sei que é ensino, mas podia até dar um glória a Deus uma dessa ainda, né? Então esse era o contexto. Aí o que Ageu fez para eles entenderem, para os sacerdotes entenderem? Olha aqui no texto, nós vamos pegar aqui, depois nós vamos ler uma parte que diz assim, já a gente lê. Ele chega para o sacerdote e fala: olha, é o seguinte, como que está a casa de Deus? Não é porque
Ele falou, ó, o que acontece? Lá em Levítico diz que se um sacerdote tocar num animal morto, ele se torna impuro, não é verdade? É, né? Aí eu falei, e se depois ele for lá oferecer um sacrifício no altar? Eu falei, não, isso, ele vai se tornar impuro e o altar vai se tornar impuro. Ele falou, é isso que vocês estão fazendo. Porque a casa está destruída, a casa está toda derribada, a casa não está como deveria estar, e vocês estão oferecendo sacrifício. Ele fez uma analogia para que o povo pudesse entender a situação. E uma das coisas que desmotivou o povo, por que desmotivou o povo, irmãos, na época de Ageu, a não construir o templo? Primeiro, vamos ver aí, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho onde está, a parte aqui, vai primeiro aí na página 158, 158, onde está em itálico, no meio da página. Ageu interrogou, página 158, no meio da página. Ageu interrogou o sacerdote a respeito da lei cerimonial, da impureza. Rezava a lei mosaica que se alguém tocasse no cadáver, seria impuro por 7 dias. Está em Números, né? A lei Levítica está em Números. O santuário desmoronando se comparava a um cadáver. Quem tocasse naquele estado, oferecesse sacrifício, seria imundo, e o efeito do culto seria nulificado. Tudo é imundo. Logicamente, para o templo voltar a ser um corpo vivo e irrepreensível e restaurá-lo à perfeição anterior, só assim Deus aceitaria aquilo que eles estavam fazendo para Deus, tá? Mas uma das coisas que desmotivou eles, primeiro, é que o templo não tinha expressão do primeiro templo. Segundo, os altos impostos que pagavam para a Pérsia. Terceiro, eles achavam que tinham que cuidar das suas coisas materiais primeiro. Quarto, os inimigos que estavam em volta. Notem bem que Esdras e Neemias fazem parte da segunda leva. A primeira leva, né, antes de Cristo aqui, que é o Marco Zero, a primeira leva vem em 532, a segunda vem em 520, antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. 12 anos depois, vai diminuindo o tempo aqui, lembra? Vai caindo. Então, 12 anos depois, Esdras e Neemias, lembra que ele estava diante de Artaxerxes? Chega, olha a disposição do texto. O texto da Bíblia não está em ordem, os livros da Bíblia não estão em ordem cronológicas, tá? O livro de Jó tinha que ser um dos primeiros livros da Bíblia, antes do Pentateuco. E o livro de Esdras, que está antes de Salmos, antes de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, na verdade, faz parte, tinha que estar junto com Ageu. Mas os livros não estão separados em datas, estão separados em livros proféticos, livros poéticos, profetas menores, profetas maiores, Pentateuco. Então é essa a disposição da separação dos livros, ok? Bom, então Esdras e Neemias veio depois, e ele chega diante de Artaxerxes, lembra? Falou, por que você está triste? Você é um moço sempre alegre. Ele falou, como que eu vou estar feliz? Ele perguntou como que estava a cidade, como que está Jerusalém? Aquele primeiro povo que foi sob o comando de Zorobabel, edificou a cidade, então quer dizer que a cidade agora está bonita. Mas o que eles estavam fazendo? Edificando as suas casas. Aí ele falou, olha, sabe como está? As portas da cidade ainda estão queimadas a fogo, só tem cinzas. Os muros estão tudo cheio de brecha, tá abertos. E o templo, aquilo entristeceu Esdras e Neemias. E Neemias chega diante do rei. Falou, você está sempre alegre? Falou, como que eu podia estar alegre, rei? Se as nossas portas foram queimadas a fogo, o muro está rachado, o templo não tem expressão. E aí, aonde que o rei Artaxerxes deixa ele sair com mais uma quantidade de pessoas e voltarem para Jerusalém, mas com a condição de Neemias voltar. Só que Neemias, a Bíblia não disse que ele voltou, né? Não sei se ele voltou ou não, mas a Bíblia não disse. E ele volta depois da época de Ageu, certo? Para reconstruir a cidade. Mas nessa época, Ageu traz uma profecia, traz essa palavra ao povo, e o povo faz o quê? O povo ouve Ageu.
e vai lá e reconstrói o templo, deixam de construir suas casas e falam, não, vamos voltar, porque a terra deles não produzia mais mantimento. Ele falou, sabe por que a terra parou de produzir mantimento? Porque vocês estão indo atrás das suas próprias coisas, e a terra só vai voltar a trazer mantimento quando vocês voltarem às coisas de Deus. E o povo voltou-se para Deus. Aí, não tem um versículo que diz, ainda há semente no celeiro? Não foi assim que a gente perguntou? Ainda tem semente no celeiro? Por quê? Não está vazio, e está vazio porque vocês vão atrás dos seus próprios interesses. E ele traz uma profecia gloriosa. Qual que é essa profecia? A glória da segunda casa, dessa última casa, será maior do que a primeira. O povo olhou e falou, um tempo humilde desse aí, como que pode ser maior do que a primeira? Interessante que o nome Ageu significa festivo, tá? Esqueci de dizer festivo, porque ele nasceu, provavelmente nasceu em algum dia de festa. Ok? Bom, mas como que essa glória realmente ela se tornou maior do que a primeira? O que vocês acham? Porque... Sim ou não? Hã? Se tornou por quê? Primeiro, fisicamente e espiritualmente. Porque lá na frente, quase perto do nascimento de Jesus, Herodes vai melhorar aquele templo, aumentar o templo, vai trazer uma estrutura gloriosa, grandiosa, majestosa para o templo, para que se cumprisse a palavra de Ageu, que a glória da segunda casa seria maior. Mas sabe por que a glória da segunda casa foi ainda maior que a primeira? Porque nela habitou o Rei da Glória. A Bíblia... Quando Jesus sobe aos céus, os portais abriam portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aí os anjos perguntam, quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso da batalha, Ele é o Rei da Glória. Então a glória foi realmente maior, porque o templo se tornou mais bonito, mais grande, mais suntuoso, mas também porque a própria glória, a glória de Deus, que é Jesus, habitou dentro dela. A glória que foi revelada e foi trazida ao mundo. Então a glória dessa última casa foi maior do que a primeira. O Josafá que fez a abertura lá, foi chamado para fazer o louvor. Né? Esse é o primeiro tempo. É o primeiro tempo. É o primeiro tempo. Esse aqui está se tratando do segundo tempo, tá? O primeiro tempo foi mais ou menos 500 anos antes. 500 anos antes. Ok? Amém? Amém? Muito bem. Tá, então vamos ler só um versículo aí, ó. Vê aí no meio da página 156 para corroborar com o que nós estamos falando. Segundo 156, no meio da folha diz assim, ó, de igual forma, um pouquinho para baixo aí, quase, um pouquinho para baixo do meio. De igual forma, o Senhor estaria animando o povo para que reforçasse a realização do projeto. O profeta proferiu palavras de encorajamento, dizendo ao rei, ao sacerdote e todo o povo, esforçai. E o povo se esforçou. E a palavra para nós, nesses dias também, é essa, esforçar. Irmãos, guarde essa palavra, coloque essa palavra que está em Ageu 2,4. Esforçai. Esforçai. Se começou esse curso, esforce até o fim. Se está fazendo algum trabalho, esforce até o fim. Você está fazendo a obra de Deus, esforce e vai até o fim. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te dar vitória. Se o Brasil se voltar totalmente para Deus, se o rei, o presidente, se os evangélicos e o povo, sabe por que Israel foi crescendo? Porque o presidente, que seria o rei, o sacerdote, os líderes religiosos e o povo fez isso. Sabe por que a nação dos Estados Unidos é uma das nações mais poderosas do mundo? Porque ela já chegou a ter 90% evangélico, e os presidentes serem evangélicos, a nação ser evangélica e o povo ser um povo evangélico. E enquanto eles estiverem voltados para Deus, lógico que está perdendo o caminho, mas não é mais que nem antes, né? Não é mais que nem antes, mas e não é por isso que a China está à toa, porque a China está crescendo também não, tá? Mas ela se tornou uma nação poderosa, e não é por acaso, não é porque o dólar, por causa de, não, é porque eles se voltaram para Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tá? E a Bíblia vai dizer que eles se esforçaram a trabalhar. Você lembra, eu falei dos inimigos internos, quando Neemias estava reedificando o muro, um dos maiores inimigos foram os samaritanos.
Lembra, o samaritano era do reino do norte? Só sobrou os samaritanos. E não é nem, não vamos chamar nem de reino do norte, vamos chamar de samaritanos mesmo, porque das 10 tribos, os samaritanos se formaram assim. No reino do sul tinha 2 e no reino do norte, certo? E reino do sul, ok? Quantas tribos no reino do sul? 2. E no reino do norte? 10. Essa tribo acabou pelos assírios, mas sobrou os remanescentes. Sobrou alguns judeus aqui. Só que esses judeus não é judeu puro. Por quê? Eles se misturaram, se miscigenaram com outras nações. Se tornou um povo híbrido. Eles se casaram com as mulheres gentias, com os filisteus, com os amorreus, cheios do eu. E aí eles se tornaram um povo miscigenado. E quando Neemias estava reedificando, que Neemias voltou para reedificar o muro, o que a Bíblia vai dizer? Sobe quem? Sambalate e Tobias. E mandou os conselheiros lá para desanimar eles. E falou: para com isso, rapaz. Vocês estão com a cabeça de edificar isso aí, vocês não têm força para isso, vocês não têm nem condições de fazer isso aí. E começaram a rir, debochar. Eles, a Bíblia fala que com uma mão eles assentavam tijolos, com a outra seguravam a espada. E o povo passava lá e ria, Sambalate e Tobias, eles riam, falavam assim: ó, se passar uma raposa aí encostar nesse muro, vai derrubar esse muro aí, rapaz. Para com isso. Irmãos, nunca vai faltar adversário para você. Nunca vai faltar gente para dizer: não vai dar certo, para com isso, esse negócio aí que você está querendo fazer, a obra de Deus, para com isso. Mas Neemias disse o quê? Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Glória a Deus, aleluia. Eu estou fazendo uma grande obra. Desce com a gente, a terra de Gozen, pediu para eles descerem, né? A proposta do diabo para você vai ser sempre descer, viu? Vai ser sempre descer. Sansão desceu a Timnate, se deu mal. Abraão desceu para o Egito, se deu mal. O diabo sempre vai oferecer um caminho para você descer. Aquele homem que foi cair na mão do salteador estava descendo para Jericó, se deu mal. Toda vez que você descer, você vai se dar mal. E o diabo, inclusive o diabo na cruz, falou para Jesus: tu não é o filho de Deus? Desce daí, rapaz. Jesus falou: é ruim, hein? Meu negócio é daqui para cima. O negócio do crente não é para baixo, o negócio do crente é para cima, tá? Vamos lá. Bom, mas aí o povo voltou e, através de Ageu, o templo que estava sem expressão, o povo voltou novamente. Voltou para Deus e começou a reedificar aquele templo que estava parado, tá? E houve uma profecia, né? Deus trouxe uma profecia através de Ageu para os tempos finais, porque Deus sempre tem uma palavra lá para o final, sempre tem uma palavra lá para frente, né? Apesar de... e os samaritanos também, sem contar que eles chegaram para o rei, para Ciro, e iam denegrir eles consigo. Ó, aquele povo lá está fazendo um jeito de acabar, para levantar contra vocês, viu? Com Ciro não colou muito, mas com o próximo rei que veio, o rei não conhecia aquele povo que tinha saído, acreditou um pouco e até perseguiu, e por isso até que eles desanimaram de continuarem a construção do templo. Ok? Tudo bem até aí? Alguma pergunta sobre Ageu? Deu para entender o contexto do livro? Estamos só fazendo uma resenha aqui, tá? Tudo certinho? Então vamos para frente, hein?